nosso Deus. Quantos Bartimeus aqui estão, que continuam clamando, crendo naquilo que o Senhor vai fazer. Sabe, irmãos, aí está o tema do nosso sermão. Estranho, não é? Estranho, talvez. Como você conseguiu? Mas esse tema, ou esse texto, brotou ao meu coração em função de duas experiências. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu fazendo uma reeducação alimentar. Hoje não, tive um problema cardíaco, estou buscando retornar. Na época eu tinha 99 quilos e consegui eliminar. A gente aprende que a gente não perde, a gente elimina 14 quilos. E eu cheguei a pesar 85. E quando eu estive aqui pregando, alguns se aproximaram de mim e disse: quem é a sua nutricionista? Quem foi que passou para você esse tratamento? E eu indiquei o nome da nutricionista, mas pensei no meu coração: não depende dela, depende de mim. Não depende do profissional, mas depende da minha submissão àquilo que está sendo recomendado. Alguns dias atrás, recebi uma pessoa, e sei como elas, tantos outros também têm trazido essa inquietação em seus corações. E essa pessoa disse que assistiu um dos cultos, e no culto ouviu um testemunho de alguém, da maneira como Deus realizou milagres. E aquela pessoa imediatamente se empenhou e buscou e conseguiu o telefone daquela pessoa que havia estado aqui, do testemunho. E ela perguntou àquela pessoa: como foi que você conseguiu? Como foi que você conseguiu? Eu acho estranho, talvez você tenha estado estranho esse tema do sermão, mas provavelmente eu mude até o final do culto. Se vocês sejam atentos, que provavelmente o título do sermão já não seja mais esse. Mas vamos ao texto. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Esse texto veio ao meu coração e creio que veio da parte do nosso Deus. E diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com uma mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que em Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Preste atenção. Enviaram para lá Pedro e João. Guarde isso no seu coração. Estes, Pedro e João, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Como foi que você conseguiu? Me ensine como foi que você conseguiu. Sabe, irmãos, o tema e o texto me leva a refletir exatamente a muitos que quem sabe estão à nossa volta ou lá fora, buscando uma motivação e encorajamento daquilo que Deus fez apenas na vida dos outros, na vida de alguém. E quem sabe o Senhor mandou você hoje, nesta manhã. Quem sabe o Senhor está colocando essa oportunidade para que possamos mudar a nossa percepção. Mas o
texto me leva a refletir pelo menos 3 lições, e creio que tantas outras poderão surgir no coração dos irmãos a partir da reflexão nele. E a primeira lição que eu posso extrair do texto é que a maior prova da transformação manifestada pelo Espírito Santo não acontece na conduta apenas, mas sobretudo no coração. Muitas vezes nós buscamos um evangelho que transforme de fora para dentro, e que todo esse impacto aconteça de fora para dentro, e esquecer que o movimento também precisa acontecer com maior intensidade de dentro para fora. Daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu tenho sido alvo do cuidado do Senhor. A igreja estava em crescimento, a igreja estava em expansão. Esse momento se deu logo após o apedrejamento de Estevão. Muitos haviam fugido de Jerusalém, e Filipe sai pelos lugares mais diversos, em especial por Samaria, anunciando a Jesus ressuscitado. E se depara com toda a aceitação desse evangelho ali em Samaria. Precisamos ter muito cuidado com a ideia de que ali que é céu, que não é o céu ainda. Aqui é terra, aqui é povo, aqui é carne, aqui é limitação. Na igreja de Jerusalém, se você tiver o cuidado de abrir lá no capítulo 4 de Atos, você vai ver toda a mobilização, todo o envolvimento, toda a consagração da igreja em Jerusalém, se mobilizando para arrecadar recursos, para abençoar muitos necessitados, e entre eles, um homem chamado José, cognominado Barnabé, filho da consolação. E bem termina o capítulo 4, se inicia o capítulo 5, e nos deparamos com um casal, Ananias e Safira, que perde o foco, desvia o olhar daquilo que Deus quer e deseja de cada um de nós. E aquele casal, quem sabe movido pela exposição, pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos comentários, mentem ao Espírito Santo. E se você conhece a história, sabe o resultado, o enredo e o final daquela história. Mas vamos voltar ao texto. O verso 13, veja o relato de Lucas. O próprio Simão, lembra da história de Simão? Também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os milagres, ou os grandes sinais e milagres que eram realizados. A vida de Simão era se admirar de que aquilo que Filipe estava fazendo, sendo usado pelo poder do Espírito Santo. 2000 anos se passaram. Infelizmente, muitos Simãos continuam aí fora, buscando um evangelho de sinais, de milagres, de curas, de realização. Não que o poder de Deus findou, mas não foi para isso que nós fomos separados. É o testemunho de dizer assim: olha, eu estou enfermo, mas continuo crendo no Deus que vai cuidar de mim. Testemunhos como o do Alexandre e tantos outros que aqui estão, servem com certeza para anunciar e testemunhar da fidelidade de Deus. Mas o maior milagre é aquele que Deus está fazendo nós, quando ainda estou dentro da fornalha acesa, dentro da luta, da esperança e da certeza que Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele permite sobre a minha vida. Em nossos dias, muitos que se declaram cristãos estão buscando um evangelho de fórmulas mágicas, onde não se precise pagar o preço da fé e da perseverança. Um Deus com palavras mágicas, abra-te sésamo, abracadabra, e a coisa acontece. E eu quero saber quais são essas palavras mágicas, para que eu possa ministrar sobre a minha vida, quem sabe, esse mesmo poder, e esquece que esse poder não vem como consequência das nossas palavras, das nossas vidas, mas como resultado da nossa dependência total do Espírito Santo. E muitos têm seguido os A, B, C, porque entendem que esses homens são diferenciados, esses ilustres. E é impressionante, irmãos, vou abrir um parênteses aqui, quando muitas vezes a gente percebe os títulos que são usados, e não se surpreenda que daqui a pouco vai aparecer um semideus,
Semideus, porque os títulos que são usados hoje já não atendem mais à minha condição, e eu sou impressionante, como muitos, quem sabe vivem em busca de sinais, de realizações, fruto apenas de palavras mágicas, que se abram portas, e que a situação se resolva unicamente por aquela ministração daquela palavra. E aí veio ao meu coração a experiência de Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago, João, e ali se reúnem Moisés e Elias. E quando Jesus desce daquele momento solene, encontra lá embaixo os discípulos aflitos. Um pai busca ajuda, porque o seu filho endemoniado precisava ser curado. E o relato bíblico, lá em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quem sabe a Bíblia não fala, isso é entendimento, pensamento do pastor. Quem sabe os discípulos olharam um para o outro, lembra como Jesus falou com aquela mulher com fluxo de sangue? As palavras que ele usou: vai, e a tua fé te curou. Ou quem sabe: olha, você está curado. O evangelho que nós vivemos não é evangelho de palavras, nem de rituais que possam gerar milagres sobrenaturais e ação do Espírito Santo se manifestando sobre as nossas vidas. Aquele homem estava aflito, desesperado, porque trazia um problema sério do seu filho endemoniado, e não pôde encontrar alento, esperança, resultado, na condição de os apóstolos. E quem sabe aquele homem já estava a ponto de desistir. Olha, eu não acredito, eu não creio. Vocês não estiveram com Jesus, vocês não estão com Jesus. Olha, aquele homem estava aflito, precisa de ajuda. E os discípulos, quem sabe, com toda a boa vontade do mundo, acolheram, receberam e ministraram sobre ele a cura. E a cura não aconteceu. E é impressionante como hoje situações idênticas a essa têm acontecido. E o texto continua no verso 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus se depara com aquela cena, olha para os discípulos e disse: foi o que vocês fizeram. Foi o que vocês fizeram. O que vocês não fizeram. Ah, Jesus, olha, nós vimos e copiamos as palavras mágicas que nós testemunhamos que o Senhor realizou na vida de muitos, mas isso não aconteceu. E foi uma insistência muito grande, nós já estávamos até pensando em desistir, mas graças a Deus que o Senhor desceu e o Senhor tome a frente. Muitas vezes as pessoas estão em busca de um evangelho marcado apenas pela mesmice, que não exija nada de mim, que não exija nada de você, e que me leve a um evangelho apenas marcado por uma linha reta, por objetivo que se alcance, apesar ainda com dificuldades da minha parte, mas se alcance através de palavras mágicas, de rituais, de ministrações, e ali a vida continua, como se resumisse só apenas a isso. E é triste, irmãos, quando percebemos que o resultado dessa conduta é uma geração sem compromisso. A leitura da Bíblia e a oração são sempre relegadas a segundo plano. Eu quero um Deus imediatista, um Deus que eu possa determinar, um Deus que eu possa ministrar, um Deus que eu possa ter o poder para que eu possa mudar situações, circunstâncias. Eu não quero um tratamento prolongado, não. Sexta-feira última estive com Patrícia, com Ricardo, e ela pôde testemunhar da fidelidade de Deus.
Essa semana a Aurélia vai submeter a cirurgia, depois de algumas sessões de quimioterapia. Patrícia está na metade. E eu dizia, olha para a metade cheia do copo. O copo está meio cheio, meio vazio. Mas muitas vezes nos deparamos apenas e olhamos apenas o que falta. Olhe para aquilo que Deus já fez. E muitas vezes nós queremos um Deus que responda. Orações, súplicas, clamores, mas que não haja mudança de comportamento, de atitude da minha vida. Mas o texto continua. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Lembra do tema do sermão? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele virá, nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. E até então, os discípulos não haviam experimentado, ainda que soubessem como se dá todo o processo, mas apenas teoria, e teoria não leva ninguém para o céu. Saber como funciona, saber como se realiza, como é o processo, gente que é expert em saber todo o processo de transformação de Deus, mas isso decidido apenas de maneira teórica, e Deus quer transformar, fazer-nos experimentar de maneira prática. Encontrei uma citação do Matthew Henry, ele falando exatamente dessa condição do Simão. Ele se admirava por ver-se tão alarmantemente ultrapassados em sinais e milagres. Muitas pessoas existem que se admiram das provas da verdade divina, sem jamais virem a experimentar o seu poder. São os amigos do Evangelho. Amigos do Evangelho. E como se tornado hoje, não vou dizer no comum, porque isso nunca pode ser considerado comum, mas evangélico não praticante. Meu pai é, minha mãe foi, meus irmãos, mas eu conheço. E como tem sido desafiador para nós, viver em meio a esse povo, a essa geração, que como diz lá Jó, no final da sua vida, eu te conhecia só de ouvir falar, e continuo te ouvindo, só pelos outros. Mas encontrei uma segunda lição. Uma autêntica conversão não se dará pelo efeito imediato do batismo, mas pelo testemunho diário, resultado da ação do Espírito Santo. Não é uma vitória imediata, algo pronto, elaborado, finalizado, mas é a cada dia, é experimentar a cada dia da intimidade com o Senhor. Dizia há pouco que nós somos a geração do self-service. Do meu tempo, talvez o tempo de alguns poucos que aqui estão, uma mãe colocava o feijão de molho e passava de um dia para o outro de molho, no outro dia na panela de barro, no fogo de lenha, e aquele feijão ia maturando, criando gosto. Hoje nós somos a geração self-service, encontrar pronto, servir, pagar, comer. Nós não queremos esperar. Quero palavras mágicas, que logo resolvam o problema. Olha, a tua fé te curou, vai em paz. Mas muitas vezes Deus coloca diante de nós de tratamentos, de espera, mas sem jamais perder os olhos naquele que está cuidando de nós. Voltando ao texto, lá de Atos capítulo 8, a palavra do Senhor diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Tem uma citação
do Simon Kistemacher, creio que é isso. E ele fala exatamente dessa expressão, receber o Espírito Santo. O Simon, ele escreve: o Novo Testamento nos ensina, o que o Novo Testamento nos ensina acerca da recepção do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo ocorreu em Jerusalém, como está lá em Atos capítulo 2, de verso 1 ao 4. Foi repetido quando a igreja acrescentava-se novos grupos. Os samaritanos, Atos capítulo 8, do verso 11 ao 17. Os gentios, Atos 10, de 44 a 47. E os discípulos de João Batista, Atos 19, de 1 a 7. Mas afora estas manifestações especiais, o Novo Testamento é desprovido de relações, de referências de judeus e gentios recebendo o Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Em virtude do Pentecostes, o Espírito Santo permanece com a igreja e vive no coração de todos os crentes verdadeiros. Paulo revela que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Portanto, a partir dessas passagens do Novo Testamento, aprendemos que os que creem e são batizados também têm o Espírito Santo de Deus. Nós não recebemos. Nós recebemos a plenitude do Espírito Santo, em que o Senhor nos dá a oportunidade de exercer os nossos dons. Mas nós cremos que, se você um dia entregou a sua vida a Jesus, Paulo diz lá em Efésios capítulo 1:13, que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Algumas vezes a gente entristece, como diz 1 Tessalonicenses 5, mas Ele quer se revelar, se manifestar plenamente em nossas vidas, mas tudo somente para a honra e glória do nome do nosso Deus. Mas vamos voltar ao nosso conhecido Simão, ali em Samaria, o mágico, o homem encantador que impressionava a todos. E o relato lá de 18 e 19 do capítulo 8 de Atos diz assim: vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Eu quero. Como é que eu faço? Quais são as palavras mágicas? Se for preciso, eu pago, para que isso possa acontecer na minha vida. E nós sabemos a intenção de Simão. Ele não queria glorificar a Deus. Ele não queria que o nome do Senhor pudesse ser glorificado através das ministrações, dos seus milagres, das realizações de Deus na vida das pessoas à sua volta. É impressionante. 2000 anos se passaram, e muitos aí fora querem poder, para que o meu nome seja glorificado, para que a minha igreja seja conhecida. E tudo aquilo que Deus faz em nós é somente para a honra, glória e louvor do seu nome. Todo o passado de Simão ainda estava arraigado em seu coração, e a declaração é mais uma prova de que não havia experimentado de uma conversão autêntica. Aquele homem havia se batizado, e pelo relato de Lucas, ele disse: olha, ele creu. Só quem conhece o coração é Deus. Olha, pelo menos ele deu prova de crer, e a igreja autorizou o seu batismo, ele foi batizado. Mas a mudança não se dá exteriormente, ela se dá interiormente. Quem esteve ali no cinema ontem pela manhã, filme poderoso, que a gente consegue perceber claramente a ação do Espírito Santo em transformação de vidas. E eu pude testemunhar daquilo que Deus está fazendo através de sua oração. Mãe, pai, avô, avó, tia. No próximo dia 21, a nossa igreja estará realizando batismos. E entre aqueles que serão batizados, estará um jovem que cresceu nessa igreja. Sua avó é dessa igreja. Mas seus pais se afastaram, ele juntamente com seus pais também se afastou. E ele voltou. Seus pais ainda não. E no próximo dia 21 ele vai ser batizado. A semente está plantada. Não desista do seu filho, não desista do seu neto. Continue orando ao Senhor. Pode ser até que eu não testemunhe, que você não presencie, mas o poder de Deus vai se
realizar na vida daquele porque tem sido apresentado diante do Senhor. Não desista. O Senhor está fazendo a obra. E aquele jovem vai ser batizado aqui entre nós, fruto de oração de uma avó, que não tem cessado de orar em favor do seu neto. E o processo vai, disse a ele pela fé, impactar a sua vida, impactar a vida dos seus pais, impactar a vida dos seus irmãos, para que tudo possa concorrer para a honra e glória do nome do nosso Deus. E o relato do texto de Atos, capítulo 8, diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando. Essa expressão impressionando, algumas versões diz iludindo. E eu peguei aqui no original, que esse impressionando, quem sabe na sua Bíblia iludindo, deixava o povo fora de si, tirava o povo do seu equilíbrio, fazia com que o povo pudesse entrar num estado de êxtase, e ali ele conseguia convencer aqueles homens, e a Bíblia diz, e ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Aí está o Simão. Essa era a vida de Simão. Toda a proeminência de Simão o levava a alimentar-se do estrelato. Por isso abraça o Evangelho como uma oportunidade de aumentar ainda mais o seu prestígio. O que é que o Evangelho pode fazer por mim? Mas é o que eu preciso fazer em prol do reino. A partir de agora, qual tem sido o meu comportamento? A partir de agora, qual vai ser o meu posicionamento? A partir de agora, qual vai ser o meu testemunho? Eu fazia a experiência do cego no capítulo 9 de João. Eu era cego, eu não via e eu não enxergava. Eu passei a ver e eu passei a enxergar do poder de Deus na minha vida. É isso que o mundo precisa ver em nós. Tem uma expressão no Provérbios capítulo 29, verso 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Mas disse os irmãos que eram pelo menos 3 lições que podia extrair do texto. A concretização de uma autêntica conversão traz como consequência natural uma plena comunhão com Deus. E continua o texto, nos versos 20 a 24, diante da oferta de Simão, que poderia pagar pela ministração do poder de Deus ao impor as mãos sobre as pessoas, Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Veja a atitude de Simão. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Simão era daqueles cristãos chamados cristão 6 horas. Eu acho que já falei aqui desse cristão 6 horas, não sei se você conhece o cristão 6 horas. É aquele que diz assim: vocês oram por mim, vocês oram por mim, mas nem assim não parte do coração dessa pessoa. Está sempre delegando a alguém a responsabilidade sobre a sua vida, sobre a mudança. Ore por mim, vocês oram por mim, ou vocês intercedam a Deus pela minha vida. Simão era um desses, diante da ameaça de Pedro à vida dele, por tudo aquilo que ele abraçou como vida. Simão disse: olha, eu não sei orar, orem por mim, para que nada disso aconteça sobre a minha vida. Apesar de ter dado um passo tão importante em sua relação com Deus através do batismo, não tinha qualquer conhecimento a ponto de mercantilizar a fé. Encontrei uma outra citação, desta feita, de Calvino. Ora,
A atitude implica em mesclar Cristo com Satanás. Quando a doutrina não rompe os efeitos ocultos do ser, mas a imundícia interna continua escondida ali. Deus revelou o falso colorido que se apegava a Simão, a fim de que, professando como professava o nome de Cristo, não enganasse tanto a si mesmo quanto a outros. E muitos têm saído por aí se declarando cristão, se autodeclarando cristão, mas o testemunho não tem correspondido àquilo que se declara. Me faz refletir exatamente dentro dessa necessidade de nós, como povo de Deus. O que mais preciso, o que eu preciso, a começar por mim, é buscar urgentemente e constantemente um relacionamento saudável com Cristo, professando a todos a razão da minha fé. Foi o que Deus fez na sua vida. Eu fazia, eu vivia. Não continue usando o exemplo de outros como testemunho do poder de Deus. Comece a repensar, o que eu posso professar a respeito da mudança que Deus operou em minha vida? Tem um texto lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. O que é que Deus tem feito por mim e por você? Ao invés de me valer de um testemunho baseado apenas em experiências alheias, testemunhar daquilo que Cristo tem feito em minha própria vida. Eu sou um resultado do poder de Deus. Eu sou testemunha viva, prática, daquilo que Deus tem realizado em minha vida e na vida da minha família. O texto de Lucas, capítulo 9, versos 51 a 54. Lembra que eu falei, quando destaquei, Pedro e João foram a Samaria? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lucas relata que Jesus estava prestes a ser crucificado e convida seus discípulos para que pudessem ir preparar lugar para eles. E ali saíram os discípulos com o intuito de encontrar um lugar onde o mestre pudesse pousar. E o relato diz assim: e enviou mensageiros à sua frente, e indo eles, entraram no povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que que ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair do fogo do céu para destruí-los? Lembra do João? Onde é que está João agora evangelizando? Onde? Em Samaria. Fiz a transformação que só Deus pode operar na vida de alguém. Aquilo que para mim era maldade, exclusão, descaso. Deus coloca no coração daquele homem a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus fez e tem feito do Evangelho do nosso Deus. E o versículo 25 termina essa experiência de Pedro, Tiago ali em Samaria, Pedro e João, ali em Samaria. E o versículo 25 diz assim: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Uma vida transformada pelo poder de Deus. Uma vida transformada pela total submissão ao Senhor. Lembra do tema do sermão? Como você conseguiu? Lembra que eu falei que talvez o tema pudesse mudar até o final? Sabe, o meu propósito, o meu desejo, para mim e para você? Como foi que eu consegui? Como se deu em minha vida? Como aconteceu comigo? E assim as pessoas vão se sentir impactadas a experimentar dessa mesma transformação que se operou em minha vida. Que o bom Deus nos abençoe.